Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, nessa terça-feira, para mais uma transmissão do nosso programa Diálogos com Atena. E hoje a gente atrasou um pouquinho por conta da chuva, né? Acontece essas coisas. E nós já estamos a postos com o nosso convidado, Antônio, hoje. E vou começar então esse programa dando mais uma vez boa noite para vocês e fazendo a minha apresentação pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Anjos, orientadora parental, psicopedagoga de adultos e anfitriã deste programa. É sempre bom, quando um programa está no seu iniciozinho, a gente ir relembrando os motivos pelo qual a gente está aqui e os objetivos desse programa. Então, antes da gente iniciar esse programa de hoje, eu queria dizer para vocês que esse programa do Diálogos com a Atena é um programa que tem um objetivo de trazer conteúdo educativo e reflexões para todas as pessoas. E o nosso lema é que a gente tenha aqui conversas interessantes sobre assuntos relevantes. Lembrando que a nossa estrutura ela começa com uma entrevista de 18 minutos, que ela é inspirada nos TED Talks, que é baseado em estudos científicos sobre atenção, que indicam que esse tempo de 18 minutos é o tempo ideal que o cérebro humano consegue reter a atenção com qualidade. No final dessa entrevista, a gente tem um quadro que a gente chamou carinhosamente de Para Lembrar e Sentir. E o nosso entrevistado ele vai ser desafiado a deixar para a gente uma história que nos faça aprender com emoção. Então, sem mais delongas, vamos hoje receber o nosso convidado mais que especial, Antônio Valadares. Deixa eu convidar ele aqui para entrar. Antônio, clica aí para entrar, por favor. Você precisa clicar. Então, receba. A gente clica no botão e ele não funciona. Tô aceitando o Antônio aqui. Ah, funcionou! Ai, ai, ai. E aí, meu bom? Uma boa noite para todos. É um desafio, tá, gente? Estou sendo bem sincero, sou muito claro e objetivo. Então, estamos aqui já, Uhum. ao vivo, com meu queridíssimo Antônio Valadares, meu amigo de Obrigado. fé, meu irmão camarada, Digo mesmo. pessoa que eu amo de paixão, estou super feliz de receber ele agora. Antônio já sabe do nosso esquema, né, Antônio? Nós aqui já Sim, deixamos claro, aqui acabei de explicar de novo, que o nosso esquema é uma entrevista curta, mas uma entrevista que seja profunda, que seja sim, enriquecedora. sim, sim. Então, deixa eu abrir aqui, Hum, porque você sabe que eu sou uma pessoa que me preparo, né? Não recebo meus convidados assim de qualquer jeito. O Antônio veio aqui hoje para falar para gente sobre uma abordagem terapêutica. E antes do Antônio começar, enfim, a se apresentar aqui e a gente conduzir a entrevista dele, eu queria só deixar claro e explicar para quem está acompanhando a gente o que, na verdade, é uma abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica, gente, nada mais é do que um conjunto de métodos, técnicas e linhas teóricas que um profissional, nesse caso psicólogo, né, usa para tratar as questões emocionais e psicológicas que vão aparecendo dentro do seu consultório. Então, dessa forma, com esse conjunto de métodos e técnicas, o psicólogo ele ajuda os pacientes dentro da terapia a alcançar os objetivos terapêuticos. Tô certo, Antônio? Eu tô errada? tá corretíssimo. Então é isso, né? Então, assim, a gente sabe que os terapeutas, os psicólogos, de forma geral, eles estão num trabalho ali, hercúleo, para ajudar a gente a ter um pouco de qualidade de vida, um pouco de saúde mental e a gente poder lidar com as nossas questões de uma maneira mais saudável. E para isso, os psicólogos, de forma geral, eles usam essas linhas terapêuticas. E a linha terapêutica do Antônio é a linha humanista, né, Antônio? Sim, Então, sim. a gente hoje convidou o Antônio justamente para que ele pudesse falar um pouco sobre essa linha, né, essa abordagem terapêutica e metodológica, para que as pessoas pudessem ter uma clareza até quando fossem, né, quando forem escolher as abordagens terapêuticas que vão trabalhar. Então, Antônio, para a gente começar, eu queria que você também falasse um pouquinho de você, tá bom? E aí a gente introduz a primeira pergunta. Tá bom. Quem é o Antônio? Conta pra gente. O Antônio é um cara alegre, descontraído, amigo, eu sou muito amigo,
parceiro, não podia, não podia deixar de falar nisso, ciclista, amante do ciclismo, né? E eu acho que no meio disso tudo, a humildade, a simplicidade, acima de tudo, em tudo que a gente faz, não só no trabalho terapêutico, mas no dia a dia. É um trabalho constante, como eu digo para meus amigos, né? Esse trabalho, ele faz parte no dia a dia da vida da gente, para a gente aprender a sermos mais humanos. É o que nós estamos precisando, sabe? Eu Exato. costumo dizer que todos nós somos ignorantes, ignorantes em termos humanos. Então, nós temos que aprender a cada vez mais. É ver um pôr do sol, é um abraço, é um beijo, é um olhar, enfim, tudo que é belo. E é o que a gente não está vendo hoje em dia. A gente vê, mas muito pouco. A gente precisa exercitar isso cada vez mais. Isso é a minha forma de ver, tá bom, gente? E esse é o Antônio, gente. Ninguém melhor do que ele mesmo para falar dele. Eu sou super suspeita de falar, eu adoro esse homem, né? Eu tinha que trazer ele aqui para entrevistá-lo, porque assim, é um cara que mudou a minha vida. E eu costumo até dizer isso para os pacientes. Às vezes, né, o paciente está lá na clínica e fica na dúvida, né? Ah, será que esse psicólogo é bom? Aí eu falo, gente, quem traz Antônio para sua vida nunca mais quer largar. Tô certa ou tô errada, gente? Quem tiver aí comigo nos comentários que Ai, conheceu meu o Deus. Antônio, manda um coraçãozinho se eu tô certa. Eu estou vendo um monte aqui andando aqui, ó. Aham. Olha como é que eu tô certa. Então, Antônio, vamos começar aqui para ajudar Vamos essa lá, galera a vamos lá. Sem entender delongas, sem essa delongas. abordagem. Aí, ó, a Bia agora falou que a gente está certa, tá vendo? Ó, Santa Lola tá falando, é verdade. É isso aí, gente. Tô certíssima. Corações para Antônio. Então, Antônio, a primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre a sua abordagem, tá? A gente sabe que essa abordagem, ela coloca a pessoa no centro terapêutico. Então, eu queria que você explicasse aí brevemente para o nosso público o que é essa abordagem humanista e como que ela se diferencia das outras abordagens. O que ela tem de diferente? Bom, vamos dizer assim, ela foca na pessoa, foca no cliente, né? É uma abordagem, né? É uma terapia assim, muito interessante. E ela visa fazer com que o indivíduo, né, venha a ter o autoconhecimento. É claro, gente, isso é um trabalho, tá? A gente vai começando e a pessoa vai começando a tomar consciência, né? Mas o foco nosso é esse, é centrar a pessoa em si mesma, como eu acabei de falar, o autoconhecimento, tá? Ela é uma linha que ela diferencia das outras em termos assim de que ela não se baseia só no diagnóstico, sabe? Ela se preocupa mais na parte subjetiva, comportamental, sabe? Basicamente isso para falar com vocês. E assim, Antônio, eu acho que essa abordagem é uma abordagem que eu particularmente não conhecia, até eu conhecer você, né? A gente tem, sei lá, uns 2 anos e pouco que a gente se conhece, né? É isso aí. E é uma abordagem que eu particularmente não conhecia, mas que você me apresentou de uma forma assim, muito gentil, muito sutil, como você é, né? Essa pessoa. E eu acho que ela faz total sentido, principalmente para a sociedade que a gente vive hoje. Porque o ser humano está cada dia mais distanciado de quem ele é. Então, Sim. muitas vezes, a pessoa não conhece a si. A pessoa conhece, às vezes, de coisas, né, impressionantes do universo, teorias, mas ela não conhece a si mesma, não conhece o seu próprio comportamento. E aí, Antônio, é nesse sentido que eu queria também que você pudesse explicar para a gente como que isso se aplica ali na clínica, né, no seu trabalho clínico, como que isso influencia na sua relação com o teu paciente. Porque, assim, as pessoas não se conhecem, como que você, dentro do trabalho clínico, faz com que essa pessoa se conheça e como que essa sua relação com os teus pacientes? No momento que o paciente, o cliente, no caso, o cliente, ele entra no consultório, na terapia, é claro, a gente deixa ele falar, né? A gente deixa ele se expressar da melhor forma. O terapeuta, ele tem que ter muita sensibilidade para captar
o problema que está sendo colocado ali para a gente, né? Nós terapeutas, né? Então, daí, a coisa vai começando a caminhar, né? Com a fala dele, com o discurso dele. E aí, a terapia vai começando a tomar proporções, assim, até muito interessantes, sabe? É claro que no meio desse processo, tá entendendo? Há dores, há tristezas, que, aliás, faz parte, né, do processo terapêutico. E a gente vê que o indivíduo, né, o cliente, vamos colocar assim, ele vai cada vez mais expandindo, ele vai começando a se olhar, a se perceber que existe sim um caminho a tomar, existe uma solução, sabe? Não é mágica não, gente, isso é um fato, sabe? E eu costumo dizer que esse processo, quando há uma interação, uma ligação, que é muito importante para colocar isso, o terapeuta e o cliente, é muito importante isso, é claro, né? Para que haja assim, um desenvolvimento, um processo saudável, agradável nessa terapia. Sabe? A gente sabe que muita coisa, lógico, pode acontecer e acontece nessa caminhada, que faz parte, não é? É isso, basicamente falando. Esse é o que Então, eu tô... nesse caso, né, Antônio, essa abordagem mais humanizada, humanista, ela visa justamente com que a pessoa consiga tomar consciência daquele espaço que ela ocupa no mundo, daquele espaço que ela ocupa nas relações que ela desempenha. É isso? Isso. Porque ali não tem julgamento, né? A terapia não tem julgamento. Não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio. Então ali tudo é possível. Você pode falar o que quiser, lógico, né? Então aí começa. É claro, como acabei de falar mais uma vez, é todo um processo, desde que haja essa confiança entre o terapeuta e o cliente, sabe? Eu costumo muito dizer, o Antônio, que assim, na terapia a gente fala em voz alta o que as coisas que a gente às vezes não costuma nem querer pensar, né? Não sei se você costuma falar isso também para os seus pacientes, mas a gente costuma, né, a verbalizar, a falar em voz alta aquilo que às vezes a gente não se permite nem pensar. É, E aí, Antônio, eu queria que você também pudesse trazer para a gente, né, como que essa abordagem humanista ela transforma o cotidiano dessas pessoas no dia a dia, quando elas estão fora do consultório. Como que acontece essa transformação? O que que você consegue perceber assim dos seus pacientes, né? Que o Antônio aqui, gente, para quem não sabe, ele tem pacientes de longa data, né, Antônio? É é. aquilo que eu costumo dizer, quem conhece o Antônio nunca mais quer soltar o Antônio, porque ele é um querido na vida da gente. Então eu queria que Espero você que sim. explicasse pra gente, eu queria que você explicasse para a gente, Antônio, como que essa abordagem terapêutica funciona para as pessoas fora do seu consultório, né? Quando as pessoas estão lá na vida real, o que que elas costumam a ter no ganho, né, de ganho no cotidiano delas? Pois é, eu costumo dizer muito, né? E a terapia, ela não acaba no momento que dá a hora do cliente. Ela continua. É isso que é o bacana, sabe? Ela está lá. Tá? As questões estão ali, estão sendo questionadas pelo cliente, não é? Então, a terapia não para, é 24 horas na cabeça do nosso cliente. E quando ele volta, né, para fazer a terapia, a gente vê o quanto isso foi positivo na vida dele. É claro, aí já vai colocando outras questões, né, e por aí vai. Né? A terapia é um processo, o nome já diz, é um processo. Sabe? Ela não para quando a pessoa termina a sessão. Sabe? Isso que é o bacana. Aí ela É, vai crescendo, ela vai vendo, ela vai observando que no meio dela as coisas estão tomando proporções diferentes. E, na verdade, tudo começa dentro da gente, de dentro para fora. Né? Isso não sou eu que estou falando, não, gente. Isso é um fato.
Eu gosto muito de filosofia, para quem não sabe. Os grandes filósofos, os grandes mestres, todos eles falam isso, né? É de dentro para fora. A gente tem uma grande ilusão achar que as respostas estão fora da gente. Não, elas estão dentro da gente, sabe? Dentro da gente. Agora, para a gente entender isso, caramba, é uma pancada do dia a dia. Mas vale a pena, tá, gente? Vale a pena porque é libertador, né? Eu costumo dizer uma frase de Jesus Cristo, por favor, não estou entrando no mérito de religião aqui, uma fala de Jesus Cristo, ele, ele fala, né? Vigiai-vos. Acho que ele fala orar e vigiai-vos, né? Essa palavra vigiai-vos, gente, ela tem uma conotação muito forte. Vigiai-vos. É claro que isso não se vigia 24 horas, né? Não vamos ser tão ingênuos a isso. Mas é uma palavra muito forte que ele falou, vigiai. O budismo diz, né? A maior das batalhas estão dentro da gente. Tá? Porque, na verdade, vamos lá, é mais fácil a gente culpar o outro, culpar o mundo, né? Do que a gente, do que a gente se observar. É culpar o outro, como eu acabei de falar. As respostas estão na gente. Mas como é difícil entender isso, já repararam? Eu falo para vocês, mas eu reconheço, é difícil. Mas vale a pena. Com um pouquinho que você percebe isso, você cresce muito, muito mesmo, sabe? Como eu acabei de falar alguns minutos atrás, né? É um pôr do sol, é um abraço de um amigo, é a beijoca da Júlia, aquele abraço querido da sua filha, né? Tudo A Júlia bem. está aqui assistindo ao vivo. É um amigo que chega e te abraça. Tá entendendo? Pô, Antônio, tanto tempo que eu não te vejo. Isso é muito gostoso, a gente precisa disso. E é tão simples, é de graça. Mas as pessoas estão cada vez mais se distanciando. Né? Eu acho isso muito triste, sabe? Eu gostaria que houvesse uma revolução quanto a isso. Uma revolução de abraços, de beijo, de palhaço, porque eu sou um palhaço, tá, gente? Um palhaço no bom sentido da palavra. Eu E Antônio, palhaço. você estava falando essa questão, né, de que a terapia ela não termina, né, quando acaba o horário. Eu particularmente, né, trazendo a minha própria experiência terapêutica, eu não gosto de fazer terapia online. Por quê? Porque eu acho que é justamente isso, sabe? Eu super concordo com essa fala sua, porque no momento em que acaba a terapia, né, que eu consigo ali verbalizar os meus sentimentos, ações, coisas, né, que aconteceram comigo, e eu saio, né, daquela sala da terapia, é o momento que eu começo a pensar sobre aquelas questões que foram trabalhadas. Então, Sim, na verdade, a terapia ela não terminou, né? Ela está só começando. E aí eu tenho ali, né, como a terapia costuma ser semanal, a gente tem ali, né, dali do momento que acaba até a próxima, né, 7 dias ali ininterruptos para a gente pensar, refletir, conseguir se colocar no lugar de responsável, né, que é uma coisa que você mencionou também. Muita gente, e a gente pode atestar isso, né, Antônio? A gente esses dias mesmo estava conversando, né? Tem sim, muita gente que chega na terapia achando que a gente vai dar resposta, né, para as sim, questões dela bem e colocado. que isso, e que ali na terapia ela vai encontrar um responsável para os problemas dela. E aí, quando a pessoa, né, começa nesse processo terapêutico e começa a perceber que, na verdade, o responsável pela melhora, pela mudança na vida dela é ela mesma, às vezes ela até larga a terapia, não é, Antônio? A gente já teve, Sim, né, casos sim. assim. Querem resposta, uma receita de bolo. A gente não dá receita de bolo. Se o psicólogo que fizer isso, sai fora, pula fora. É Pois uma é. análise, uma autoanálise, né? Eu acho que a gente ali, enquanto terapeutas, né, a gente está mais ali para um ajudante, né, um guia de viagem, do que realmente o piloto da viagem, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, num carro, a gente está ali como um navegador, segurando o mapa, talvez, para a pessoa, mas quem tem que tomar a decisão do caminho é a pessoa que está no processo terapêutico. E, infelizmente, né, Antônio, a gente já viu muitos pacientes irem embora justamente porque as pessoas perceberam
que elas eram responsáveis por aquilo que acontece na vida delas, e elas tinham que tomar Sim, rédeas. E aí, às vezes, é decepcionante, né? Você perceber que muitas vezes você é a única pessoa que pode resolver teu problema. E você sim, quer só culpar alguém, às vezes, né? é mais fácil. Exatamente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Antônio. Como que essa abordagem humanista ajuda as pessoas no enfrentamento daquelas crises mais agudas, de ansiedade, aquelas crises emocionais ali, que a pessoa às vezes é levada por, né, um pico, né, ou um problema grave na vida dela? Como que a abordagem humanista ajuda as pessoas a enfrentar essas crises agudas de ansiedade e crises emocionais? E é uma pergunta assim, muito, muito forte, porque ela tem várias vertentes, né? Porque pode ter uma questão psiquiátrica, né? Ou não. Né? Então, a gente que está ali com o paciente, que acontece, lógico, a gente tem que ver isso, né? Mas, voltando à pergunta também, implementando ela, eu particularmente vejo que dentro do processo terapêutico, você vai começando a descobrir ferramentas para você combater essas dificuldades que existem em você. Botei a palavra combater no sentido de enfrentar, sabe? Então, eu acredito que a abordagem humanista, ela vem justamente fazer isso, sabe? Você acaba descobrindo, dentro do processo terapêutico, né, é, recursos, meios, né, para você poder, na hora de uma dificuldade, poder usar. E, aliás, é esse que é o objetivo da terapia, né? É você realmente se fortalecer para que na hora de uma dificuldade que vem, você saiba resolver, né? Saiba encarar. Isso não quer dizer, gente, que a gente também não possa entrar em crise, não possa surtar. Somos seres humanos, tá bom? Mas a terapia, ela dá esse suporte. Como eu acabei de falar também. Existem casos, né, que não são poucos, que precisa do tratamento medicamentoso, do psiquiatra, sabe? E é o que a gente está vendo muito aí, né? Lamentavelmente, eu digo, sabe? Mas enfim, eles estão aí para ajudar a gente, claro. E é importante, Antônio, você relembrar isso, né? Porque às vezes as pessoas também depositam a esperança delas totalmente ali na terapia. A terapia é uma ferramenta muito poderosa, né, para fazer com que a gente tenha mudança de postura até diante dos desafios da nossa vida. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm transtornos de humor, transtornos de todos os tipos e que precisam realmente de um tratamento medicamentoso, porque algumas vezes falta, né, na composição do cérebro daquela pessoa, né, como no caso, por exemplo, de uma pessoa com TDAH, que a gente sabe que existe ali uma deficiência na serotonina, na dopamina, então a pessoa realmente precisa de um tratamento medicamentoso. E é importante a gente relembrar isso, né? Em alguns casos, a terapia só, né, você só saber que você tem um problema e ir para a terapia, falar sobre ele, não vai resolver. Eu Sim, costumo dizer muito isso, principalmente para os meus pacientes, que muitas vezes, né, eles são adultos e alguns têm resistência a medicamento. E aí a gente explica, né? Olha, o medicamento é para compensar uma coisa que biologicamente você não tem. Então é necessário em alguns casos e é importante que a gente frise isso. Porque às vezes também a gente tem pessoas que falam assim: ah, vou trocar de terapeuta, esse terapeuta é ruim, não está me dando as respostas que eu quero, né? Tem não, muito disso. para falar a E verdade, pode falar. não pode falar, fica à vontade. Para falar a verdade, fazer terapia, gente, não é fácil, não. Quem faz terapia é corajoso, tá? Como tem aquela música, né? Uma coisa é um joelho ralado, dói muito mais do que um coração ferido, né? Exatamente. Muito legal, né? Quer É, dizer, as pessoas às vezes então brincam, você né? se Falando que espera, terapia é você coisa de sabe, mas doido, de dentro, fraco. cara, nossa, não fala não. É difícil.
Eu tenho, mas é aquilo, é libertador. Eu fico até um pouco emocionado, né? Porque eu já tive casos de paciente, nem falo paciente, é cliente, na abordagem humanista. O cliente, ele, eu já tive caso, ou melhor, de pessoas que sofreram abusos, né? E mais velhas, né? Pessoas já com uma certa idade, 70, quase 80 anos, fazem terapia comigo, e elas não tinham coragem de comentar isso, e foram abusadas quando mais novas. E quando elas falaram, gente, sabe, a pessoa se transformou. A pessoa chorou, me abraçou, eu abracei. O quanto é difícil, sabe, determinadas situações da vida, você colocar, expressar, não é? Ainda mais quando é um homem, né? Às vezes isso aí mexe. Apesar que terapeuta ele não tem sexo, né? Mas isso aí, em alguns casos, interfere, às vezes, para algum paciente, principalmente mulher, comentar assuntos assim. Felizmente, é muito raro casos que pacientes minhas tiveram, agora eu falei paciente, tiveram dificuldades de falar, sabe? E quando falam, assim, é uma libertação. Ficam felizes, apesar da dor. Então, Acaba falar sendo um é alívio, né? muito importante, é um alívio. Sabe? Ah, soltei, eu sou outra pessoa. Sabe? E isso é maravilhoso. Eu já vi isso algumas vezes, emociona muito. Mas, ao mesmo tempo, é doloroso também ouvir. Tem casos que, sinceramente, você chega a fazer assim depois. Meu Deus. Sabe? Tem vezes que a gente sai precisando se encher de novo porque a gente deixou tudo ali na terapia. É, E deixa eu te perguntar, Antônio, esse mês de setembro a gente tem feito, né, estreado essa live, esse programa nosso, e a gente está relembrando sempre nos episódios que setembro é o Setembro Amarelo, né, mês de prevenção ao suicídio, e a gente tem conversado sempre nesse sentido de dar um pouco de atenção e cuidado para as pessoas que estão aqui com a gente, né, ou ao vivo, que vão assistir depois. E eu queria que você, para a gente finalizar, né, antes da gente partir para o nosso quadro aqui de história, que você pudesse, através, né, da psicologia humanista, deixar aqui uma mensagem para essas pessoas que estão enfrentando momentos de desesperança, que correm, né, que têm até risco de suicídio. A gente sabe que quando a gente está em momentos desafiadores da vida da gente, às vezes passa pela nossa cabeça, sim, e é mentira quem diz que nunca pensou nisso, né, num momento de dificuldade. Mas eu queria que você deixasse, né, à luz dessa psicologia humanista, que é essa linha terapêutica que você acredita, uma mensagem para essas pessoas. é muito difícil para mim expressar em palavras, mas eu vou colocar uma palavra aqui: bondade e humildade. É olhar o outro com bondade e humildade. É abraçar, é colocar a mão no rosto dessa pessoa, é acariciar essa pessoa. E parece que não, mas são atos que mudam muito a vida das pessoas, principalmente quando elas estão no desespero. É claro, gente, tem casos que às vezes a gente sabe que só mesmo um tratamento medicamentoso, né? Mas se a gente parar para pensar, é isso que está faltando. É esse sentimento, é esse carinho. Sabe? Isso é tudo na vida da gente. Não é sentimentalismo, não, tá, gente? Eu me pego, às vezes, muito no racional, mas tem hora que a gente tem que resgatar esse lado maravilhoso que a gente tem. Sabe? É o que está faltando. Eu acho que o suicídio, ele não tem só a questão só do desespero em si. Existe algo a mais. As pessoas hoje em dia não se abraçam mais, não se falam mais, é só por meio de telas. A gente vê isso, a gente mesmo vê isso. Eu gostaria de estar abraçando todo mundo aqui agora. Eu sou um verdadeiro, adoro abraçar, adoro beijar, sabe? Isso aí é muito gostoso, né? Mas as pessoas não estão mais nela. E a gente precisa
se recarregar nesse aspecto, sabe? Como eu acabei de falar no início, né? É olhar um pôr do sol, é andar de bicicleta, tá? Alguma coisa que venha trazer paz, tranquilidade para todos nós, tá? É o básico, gente, a gente precisa. Essa vida é muito louca. A gente ganhar dinheiro, ter as coisas, é muito bom. Mas a gente precisa ver o outro lado, o lado do ser. Nós vivemos numa sociedade consumista que só prega isso. E isso está enlouquecendo as pessoas. Pode observar no seu dia a dia, sabe? Como eu acabei de falar. Não é que é importante a gente trabalhar, ganhar um dinheiro da gente. Claro, é importante, tá? Mas não é só. E a gente tem esse equilíbrio aí que tá. É muito importante ter o equilíbrio do ter e do ser, que é maravilhoso, né? Eu sei que é uma luta, tá, gente? É uma guerra constante na vida da gente. Mas é necessário a gente ter isso no dia a dia da vida da gente. Ter, ter, Concordo plenamente. tá bom? Concordo plenamente. Antônio sabe as suas palavras. E assim, antes da gente passar para a sua história, né? Porque a gente sempre pede, né, para o nosso convidado preparar uma história para o nosso quadro para lembrar e sentir. Eu vou aproveitar aqui antes para responder uma pergunta que apareceu para a gente, falando aqui, né, questionando, né, a partir de qual idade a gente deve procurar um psicólogo, se uma criança, né, pode começar acompanhamento logo cedo, ou se é muito precoce. E aí eu vou, né, pedir licença até para eu mesmo poder responder isso, que eu acho que o Antônio vai Uhum. concordar comigo, que Claro. assim, o tratamento terapêutico, né, de qualquer linha, né, seja ele com psicólogo, psicopedagogo, né, e outras Uhum. terapias, eu acho que assim, uma coisa, né, que eu ouvi um médico dizer para mim, o tratamento terapêutico de qualquer frente, ele nunca é demais, ele sempre vai somar. Então, às vezes, a gente tem crianças que muito cedo já apresentam questões importantes. Né? Hoje em dia, eu, enquanto professora, né, digo isso para vocês, porque assim, é uma coisa que eu vejo no meu cotidiano, muitas crianças e adolescentes pensando, inclusive, né, em tirar a própria vida porque não sabem lidar com as dores. Então, assim, de forma nenhuma é precoce uma intervenção, né, psicológica, psicopedagógica, psicomotora, enfim, outras intervenções, fonoaudiológica, tudo com vistas, né, a fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida em diferentes frentes. Então, isso serve principalmente, né, para esse apoio psicológico. Ele é muito importante em todas as fases da vida, né? Há quem diga, e o Antônio vai concordar comigo, que psicólogo é para o resto da vida. É um luxo que todos deveríamos poder nos dar, não é, Antônio? É, verdade. E aí, Antônio, eu gostaria agora de te convidar para a gente começar a fazer o encerramento, e pedir para que você deixasse aí uma história no nosso quadro para lembrar e sentir. Eu posso. Eu já coloquei tanta coisa. Alguma coisa relacionada o quê? Pode ser algum caso que você teve no consultório, Ah, tá. alguma coisa que te marcou nesse tempo todo aí, que são poucos anos, né, de atendimento clínico. Então, Então, você traz para a gente de aí uma tantas história. emoções como o Roberto Carlos, né? Olha, se eu for colocar, como acabei de falar, são vários casos, né? Mas é ficar durante um tempo com um paciente, foi agora, E eu atendi ele com 9 anos de idade, 6 anos. E ele me convidou, agora no fim de semana, né? No outro fim de semana, para almoçar com ele, comemorar o aniversário dele. E esse rapaz, ele, questões, né, pessoais, família, né? E com o decorrer da terapia, ainda está em terapia comigo, ele me abraçou tão forte que isso foi um momento muito, muito sublime para mim, porque eu vi que ele deu uma parada, teve outros profissionais, mas acabou voltando para mim. E estou vendo o quanto ele está crescendo como pessoa. Apesar de ser uma pessoa muito rígida, questões de outras questões aí, que não preciso colocar aqui, mas que eu estou vendo como ele está crescendo como
como indivíduo, como homem, que tem 19 anos de idade, sabe? Isso é gratificante. Como tem outras histórias também, tá, gente? É isso. E eu fico feliz, Antônio, de você trazer pra gente uma história que assim é super real e super, né, agora, digamos assim, né? Ela está acontecendo agora, né? De você poder visualizar junto com o teu paciente ali um ganho, né, na vida dele e receber, né, esse carinho em forma de abraço. Porque, né, a gente, por exemplo, que é professor, a gente costuma dizer que o que vale no nosso trabalho é o reconhecimento dos nossos alunos. Porque, assim, em termos financeiros, a gente sabe que é uma profissão super desvalorizada. E eu acho que, em termos terapêuticos também, quando alguém chega para você e te agradece pela tua intervenção na vida, isso sim é uma história para a gente recordar, né? É uma história que toca o nosso lado humano. A gente se sente realmente agradecido por ter participado daquela vida, por ter feito uma intervenção que foi boa para aquela pessoa. Então eu acho que isso é o que vale. Obrigada, Antônio. E antes da gente encerrar, né, e começar os agradecimentos, eu já quero aproveitar aqui a nossa audiência para falar sobre o tema da próxima semana, que a gente vai continuar com outra abordagem terapêutica e a gente vai falar sobre a psicanálise. Então, para você que assistiu aqui, que está assistindo depois, na próxima semana a gente vai ter a Cris Mello falando para a gente um pouquinho sobre a psicanálise, né? Nossa companheira aí de trabalho, né, Antônio? E quero encerrar agradecendo de coração essa pessoa que eu amo demais, que é o Antônio, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Sabe que eu te amo, de graça, né? Você entrou na minha vida não como meu terapeuta, mas entrou na minha vida para mudar a minha vida também. Eu sou muito Obrigado. grata por isso, não Estou muito canso de grato por dizer. tudo, na verdade. Muito. Obrigadíssimo pela essa participação de hoje, Antônio. E deixa aí uma palavra para os seus fãs, né? Deixa um toque aí para os seus fãs também. De dentro para fora, sempre. Essa é a minha dica. É isso. E, Antônio, antes da gente encerrar, eu vou fazer a minha parte, você faz daí também, tá? Porque a gente sabe aqui que tem uma fã que está assistindo ao vivo a gente, que gostaria muito que a gente mandasse um beijo para ela. Você sabe de quem eu estou falando, né? Da embaixadora da nossa clínica, Atena, da doutora Júlia. Ela está aqui pedindo para a gente Ah, mandar um beijo para ela. Então, ó, aproveitando nossa audiência, que vai ficar gravado. Júlia, minha filha linda, meu amor, ó, te amo muito. Tio Antônio vai mandar um recado para você também. Júlia, você, para mim, é uma mestra. Obrigado por conhecer você. Sou teu fã. E, gente, deixa eu agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui ao vivo. Obrigada. Tem gente aqui que é amiga da gente, tem gente que é paciente. E, assim, a gente está aqui fazendo isso por vocês, não é, Antônio? Quando a gente idealizou isso, quando a gente pensou nesse projeto, a gente queria justamente poder abraçar de uma forma virtual essas pessoas que estão com a gente aqui nos apoiando, acreditando no nosso trabalho, acreditando na gente enquanto pessoa. Né? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, por você que está assistindo esse vídeo também depois. Obrigadíssimo pela tua audiência e pela tua crença no nosso ser, né, Antônio? É isso aí. É tudo. Então é isso, gente. Uma boa noite para você, Antônio. Então, Uma boa noite para todo mundo que assistiu a gente. Ó, beijão para vocês e até a próxima beijão terça-feira para todos. com Até mais a diálogos da próxima, Atena. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.